Graça e paz. Mensagem de Thomas Watson. Sábios como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mateus 10:16. Seja sábio como as serpentes e inofensivo como as pombas. 2 Timóteo 3:16, o apóstolo diz: toda a escritura é inspirada. A palavra de Deus é comparada a uma lâmpada por sua qualidade iluminadora. Salmo 119, verso 105. E a prata refinada por sua qualidade enriquecedora. Salmo 12, verso 6. Entre outras partes da Sagrada Escritura, este texto não é o menos importante. Sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Este é o discurso de nosso abençoado Salvador. Seus lábios eram uma árvore da vida que alimentava a muitos. Suas obras eram milagres. Suas palavras foram oráculos e merecem ser gravadas em nossos corações como a ponta de um diamante. Esta é uma frase de ouro: seja sábio como as serpentes e inofensivo como as pombas. Nosso Senhor Jesus, neste capítulo, primeiro, dá a seus apóstolos a comissão deles. Segundo, ele prediz o perigo deles. Terceiro, ele lhes dá várias instruções. Primeiro, Cristo dá aos seus apóstolos a comissão deles. Antes de saírem para pregar, Cristo os ordenou. Versículo 5 diz: estes 12 Jesus enviou. Os que exercem a função ministerial devem ter vocação legal. Hebreus 5:4 diz: ninguém toma sobre si esta honra, ele deve ser chamado por Deus. Cristo chamou não apenas os apóstolos e profetas para seus ofícios, que eram ministros extraordinários, mas também pastores e professores, que são ministros comuns, conforme Efésios 4:11. Mas se este alguém tem dons, isso não é suficiente para o ofício ministerial? Não. Como a graça não é suficiente para fazer o ministro, os dons também não o são. Portanto, é observável que a Escritura coloca uma diferença entre doação e comissionamento. Romanos 10:15 diz: como pregarão se não forem enviados? Se os dons fossem suficientes para constituir um ministro, o apóstolo teria dito: como pregarão, a menos que sejam dotados. Mas ele diz: a menos que sejam enviados, o que denota uma chamada legal para o ofício. O advogado que pleiteia no bar pode ter tantos dons quanto o juiz que se senta no banco, mas ele deve ter uma comissão legal antes de se sentar como juiz. Se é assim em assuntos civis, muito mais em assuntos de igreja que são de maior interesse. Aqueles, portanto, que usurpam a obra do ministério, sem serem solenemente separados para isso, revelam mais orgulho do que zelo, e eles não podem esperar nenhuma bênção. Jeremias 23:32 diz: eu não os enviei, nem os designei. Eles não beneficiam nem um pouco essas pessoas. Segundo, Cristo prediz o perigo deles. Versículo 16: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Os apóstolos estavam realizando um trabalho glorioso, mas perigoso. Eles enfrentariam inimigos ferozes e selvagens como lobos. Como todos os que viverão piedosamente em Cristo enfrentarão sofrimentos, os embaixadores de Cristo geralmente encontram as provações mais profundas. A maioria dos apóstolos morreu nas mãos de tiranos. Pedro foi crucificado com a cabeça para baixo. Lucas, o evangelista, foi executado em uma oliveira. João foi lançado por Domiciano em um recipiente de óleo escaldante. O imperador Maximinus encarregou seus oficiais de não matar ninguém, mas os líderes e pastores da igreja. Os ministros são os porta-estandartes de Cristo para levar suas cores. Portanto, eles são os mais alvejados. Eles sustentam sua verdade. Filipenses 1:17 diz: estou posto para a defesa do Evangelho. A palavra grega alude a um soldado que está na linha de frente da batalha e tem todas as balas voando sobre suas orelhas. A obra do ministro é separar os homens de seus pecados,
e isso causa oposição. Quando Paulo pregou contra Diana, toda a cidade ficou em alvoroço. Isso pode estimular a oração pelos ministros de Cristo, para que possam resistir aos ataques do inimigo, segundo aos Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. Terceiro, Cristo dá aos apóstolos suas instruções, das quais este texto era um: sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Primeiro, a exortação: seja sábio. Segundo, a comparação. Terceiro, a qualificação dessa sabedoria, uma sabedoria misturada com inocência, inofensiva como pombas. Essa união da pomba e da serpente é difícil de encontrar. Mateus 24:45 diz: quem é o servo sábio e fiel? Em que lugar, disse Crisóstomo, é difícil encontrar alguém que seja fiel e sábio. Fiel, ali está a pomba; sábia, existe a serpente. É difícil encontrar os dois. Se alguém procura um homem fiel, sem dúvida ele pode encontrar muitos. Se alguém procurar um homem sábio, poderá encontrar muitos. Mas, se ele procura alguém sábio e fiel, é difícil encontrar. É possível, embora não seja comum. Moisés era um homem instruído em toda a sabedoria dos egípcios, Atos 7:22. Havia sabedoria da serpente, e ele era o homem mais manso vivo. Números 12:3 diz: ora, Moisés era um homem muito humilde, mais humilde do que qualquer outro na face da terra. Havia a inocência da pomba. Daniel era uma excelente pessoa. Daniel 5:14 diz: excelente sabedoria é encontrada em você. Havia a prudência da serpente. Daniel 6:4. Os administradores e príncipes começaram a procurar alguma falha na maneira como Daniel estava conduzindo seus negócios, mas não conseguiram encontrar nada para criticar. Ele era fiel e honesto e sempre responsável. Eis aqui a inocência da pomba. Olhe para Paulo, Atos 23, verso 6. Quando Paulo percebeu que alguns membros do sumo conselho eram saduceus e alguns eram fariseus, então ele gritou: irmãos, eu sou fariseu como todos os meus antepassados. Por este discurso, Paulo conseguiu todos os fariseus do seu lado. Aqui estava a sabedoria da serpente, e versículo 1: eu sempre vivi diante de Deus em boa consciência. Aqui estava a inocência da pomba. Quão amável é esta união da pomba e serpente. A Escritura une esses dois, mansidão e sabedoria, Tiago 13:13. Sabedoria, existe a serpente; mansidão, aí está a pomba. Isso embeleza um cristão quando ele tem o olho da serpente na cabeça da pomba. Devemos ter inocência com nossa sabedoria. Caso contrário, nossa sabedoria é apenas astúcia. E devemos ter sabedoria com nossa inocência. Caso contrário, nossa inocência é apenas fraqueza. Devemos ter a inocência da pomba para que não possamos prejudicar os outros. E devemos ter a sabedoria da serpente para que outros não nos prejudiquem. Devemos ter a inocência da pomba para que não possamos trair a verdade, e a sabedoria da serpente para que não nos traíssemos. Em suma, inocência sem sabedoria é muito fraca para ser segura. A sabedoria sem inocência é sutil demais para ser boa. Quando a sabedoria e a inocência aparecem juntas, elas prenunciam a felicidade da alma. Doutrina: os cristãos devem ser sábios e inocentes. Em primeiro lugar, os cristãos devem ser sábios. Sejam sábios como as serpentes. A respeito da sabedoria em geral, Salomão disse: a sabedoria é a coisa principal. Provérbios 4, verso 7. Sabedoria é melhor do que riquezas. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria e ganha entendimento, porque o lucro da sabedoria é melhor do que a prata e seu salário é melhor do que o ouro. A sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que você deseja pode se comparar a ela. Provérbios capítulo 3, versículos 13 a 15. Se as montanhas fossem pérolas,
Se cada areia do mar fosse um diamante, não seriam comparáveis à sabedoria. Sem sabedoria, uma pessoa é como um navio sem piloto em perigo de naufragar nas rochas. Jó apresenta o elogio e louvor da sabedoria. Jó 28, versos 13 e 18. O preço da sabedoria está acima de rubis. O rubi é uma pedra preciosa, transparente, de cor vermelho fogo. Mas a sabedoria lança uma cor mais brilhante do que o rubi. Isso nos faz brilhar como anjos. Nenhuma corrente de pérola que você usa o adorna tanto como a sabedoria. A sabedoria consiste principalmente em 3 coisas: conhecimento para discernir onde está a felicidade, habilidade para julgar qual será o meio mais adequado para conduzi-lo, atividade para processar aquelas coisas que certamente realizarão esse fim. Tanto para a sabedoria em geral, mas particularmente a sabedoria distinguida de várias maneiras. É natural, moral ou sagrada. Primeiro, uma sabedoria natural é vista ao descobrir os segredos da natureza. Aristóteles foi, por alguns dos antigos, chamado de águia caída das nuvens, porque ele tinha uma visão tão profunda das causas das coisas. Essa sabedoria natural é um adorno, mas não é suficiente para a salvação. Jerome traz Aristóteles com seus silogismos e Tully com sua retórica, clamando no inferno. Uma sabedoria moral consiste em 2 coisas: a rejeição daquelas coisas que são prejudiciais e a escolha das coisas que são benéficas. Isso se chama prudência. Conhecimento sem prudência pode fazer mal. A sagacidade de muitos homens o desfez por falta de sabedoria. Uma sabedoria sagrada é conhecer a Deus, que é o bem supremo e soberano. A Grécia foi considerado o olho do mundo para a sabedoria, e Atenas o olho da Grécia. Mas nenhum deles conhecia a Deus. Atos 17, 23 diz: encontrei um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Conhecer a Deus, em quem há verdade e bondade, é a obra-prima da sabedoria. 1 Crônicas 28, 9 diz: e você, Salomão, meu filho, conheça o Deus de seu pai. E esse conhecimento de Deus é por meio de Cristo. Cristo é o espelho no qual a face de Deus é vista. Colossenses 1:15. Conhecemos a Deus corretamente quando conhecemos não apenas com conhecimento de especulação, mas apropriação. Salmo 48, verso 14. Este Deus é o nosso Deus. Este conhecimento de Deus é a sabedoria mais sublime. Portanto, é chamada de sabedoria do alto. Tiago 3,17. Mas para chegar mais perto do texto e falar da sabedoria da serpente, sede sábios como as serpentes. Pergunta: mas devemos em tudo ser como a serpente? Resposta: não. Nosso Salvador não quis dizer que em tudo devemos imitar a serpente. Mostrarei a você como não devemos ser como a serpente e como devemos ser como a serpente. Como não devemos ser como a serpente? Primeiro, a serpente come poeira. Isaías 65, 25. O pó será a comida da serpente. Foi uma maldição sobre a serpente. Assim não devemos ser como a serpente, alimentando-nos imoderadamente de coisas terrenas. É absurdo para aquele que tem uma alma nascida no céu, capaz de comunhão com Deus, comer avidamente a comida da serpente. Um cristão tem comida melhor para se alimentar: o maná celestial, as preciosas promessas, o corpo e o sangue de Cristo. É considerado um milagre encontrar um diamante em uma mina de ouro, mas é um grande milagre encontrar Cristo, a pérola de grande valor, em um coração terreno. O lapwing usa uma pequena coroa na cabeça, mas se alimenta de esterco. Ter uma coroa de profissão na cabeça, mas alimentar-se excessivamente desses confortos de esterco, é indigno de um cristão. Que pobre coisa desprezível é o mundo! Não pode encher o coração. Se Satanás levasse um cristão ao topo do pináculo e mostrasse a ele todos os reinos e a glória do mundo, o que ele poderia mostrar a ele senão uma ilusão agradável?
Há um uso lícito que Deus permite dessas coisas externas, mas o pecado está em excesso. A abelha pode sugar um pouco de mel da flor, mas coloque-o em um barril de mel e ela se afoga. Os ímpios são assim caracterizados. Filipenses 3,19 diz que se preocupam com as coisas terrenas. Eles são como Saul, escondido entre as coisas. Devemos ser como águias, voando alto em direção ao céu, e não como serpentes rastejando sobre a terra e lambendo o pó. Segundo, a serpente é enganosa. A serpente usa muitos deslocamentos e desliza com tanta astúcia que não podemos rastreá-la. Esta foi uma daquelas 4 coisas que o sábio Agur não conseguiu descobrir: o caminho da serpente sobre uma rocha. Provérbios 30:19. A serpente é uma criatura enganosa. Não devemos, nesse sentido, ser como a serpente, enganosos. Naturalmente, nós nos parecemos demais com a serpente em termos de fraude e conluio. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Primeiro, engano para com o homem, fingir amizade, cobrir a malícia com fingimentos de amor, elogiar e detestar, lisonjear e odiar, ter um beijo de Judas e uma espada de Joabe, fingir honestidade, fingir apenas negociar, mas usar pesos falsos. Segundo, engano para com Deus, aproximar-se de Deus com os lábios enquanto o coração está longe dele, servir a Deus e buscar a nós mesmos, fingir amar a Deus e ainda estar em conluio com o pecado. Não devemos, nesse sentido, ser como a serpente, enganosa e dada a mudanças. Fique de pé. Seja o que você parece ser. Deus ama a simplicidade de coração. Salmo 51, verso 6. Quanto mais liso for o diamante, mais ele brilha. Quanto mais simples é o coração, mais ele brilha aos olhos de Deus. Que elogio Cristo deu a Natanael. João 1, verso 47. Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Terceiro, a serpente lançou o casaco, mas outro novo casaco vem em seu lugar. Nisto não devemos ser como a serpente, para jogar fora o casaco, para jogar fora um pecado e ter outro pecado tão ruim vindo em seu lugar. O bêbado deixa sua embriaguez porque prejudica sua saúde, seu crédito, sua bolsa, e cai no pecado do engano. O pródigo deixa sua prodigalidade e se torna avarento. É como se uma doença deixasse um homem e ele caísse em uma doença pior. Não seja como a serpente que lança um casaco e outro vem em seu lugar. Isso é como o homem do Evangelho que teve um demônio saindo dele e 7 demônios piores vieram em seu lugar. Mateus 12:45. Quarto, a serpente é uma criatura venenosa. Está cheio de veneno. Deuteronômio 33:24. Nisso não seja como a serpente. Disse dos homens perversos que seu veneno é como o veneno de uma serpente. Salmo 58, verso 4. O que é esse veneno? É o veneno da malícia. A malícia é a imagem do diabo. A luxúria torna os homens brutos e a malícia os torna diabólicos. A malícia carrega consigo seu próprio castigo. Um homem malicioso, para ferir outro, ferirá a si mesmo. Quintilian fala de alguém que tinha um jardim de flores e envenenou suas flores para que as abelhas de seu vizinho, sugando-as, pudessem ser envenenadas e morrer. Não seja venenoso como a serpente. A malícia é um assassinato mental. Você pode matar um homem e nunca tocá-lo. 1 João 13,15 diz: quem odeia seu irmão é assassino. A malícia estraga todos os seus bons deveres. O homem malicioso contamina sua oração, envenena o cálice sacramental e come e bebe sua própria condenação. Eu li sobre alguém que viveu em malícia e, sendo questionado sobre como ele poderia dizer a oração do Senhor, ele respondeu: deixo de fora essas palavras, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Agostinho traz Deus respondendo assim a ele:
Porque você não diz minha oração, portanto, não ouvirei sua oração. O homem malicioso provavelmente não desfrutará nem da terra nem do céu. Não a terra, pois os mansos herdarão a terra. Mateus 5:5. Nem é provável que ele desfrute do céu, pois Deus embelezará os mansos com a salvação. Salmo 149, verso 4. Quinto, a serpente é dada a sibilar. Nisso não seja como a serpente, sibilando censuras e injúrias contra os santos e o povo de Deus. Eles são a semente da serpente que assobiam a piedade. O Senhor um dia fará contas com os homens por todos os seus discursos duros, conforme Judas, verso 15. Luciano era alguém que sibilava e zombava da religião. E, como um justo julgamento de Deus, ele foi depois despedaçado por cães. Sexto, a serpente tapa o ouvido. É uma surdez obstinada. Salmo 58, verso 4. Eles são como a víbora surda que tapa os ouvidos. Nisso não seja como a serpente, que tapa obstinadamente os ouvidos à voz da palavra de Deus. Enquanto Deus o chama para se arrepender do pecado, não seja como a serpente para tapar seus ouvidos. Zacarias 7:11 diz: eles se recusaram a ouvir e taparam os ouvidos para não ouvir. A palavra denuncia ameaças contra o pecado, mas muitos, em vez de serem como publicano, batendo no peito, são como surdas víboras tapando os ouvidos. Se você fecha seus ouvidos contra a palavra de Deus, tome cuidado para que Deus não feche os céus contra você. Se Deus clama para você se arrepender e você não ouve, quando você clamar por misericórdia, Deus não ouvirá. Zacarias 7:13, visto que eles se recusaram a ouvir quando eu o chamei. Sétimo, a serpente lança seu casaco, mas mantém seu ferrão. Nesse sentido, não seja como a serpente, rejeitando os atos externos do pecado e mantendo o amor ao pecado. Aquele cujo coração está apaixonado por qualquer pecado é um hipócrita. Um homem pode tolerar o pecado, mas reter o amor por ele. Ele pode tolerar o ato de pecado grave por medo do inferno. Isso é como o homem que deixa de comer um prato que ama por medo de que isso lhe traga uma doença ou enfermidade. Um homem pode abandonar o pecado, mas manter o amor ao pecado. Ele pode abandonar o pecado por política ou necessidade. Primeiro, política. O vício prejudicará sua saúde e eclipsará seu crédito. Portanto, por política, ele a abandonará. Segundo, necessidade. Talvez ele não possa mais seguir o comércio do pecado. O adúltero envelheceu e o filho pródigo empobreceu. Ou a bolsa falha, ou a força. Assim o homem pode abster-se do ato de pecar, mas reter o amor ao pecado. Isso é como a serpente que se desfaz de seu casaco, mas mantém seu ferrão. Oh, tome cuidado com isso. Nisto não seja como a serpente. Lembre-se do ditado de Jerônimo: é pior amar o pecado do que cometê-lo. Um homem pode cometer pecado por meio de uma forte tentação ou por ignorância. E quando ele sabe que é um pecado, ele se arrepende. Mas aquele que ama o pecado, sua vontade está no pecado, e isso agrava, e é como a tintura que torna a lã de uma cor carmesim. Oitavo, as serpentes são afugentadas com perfumes doces. O doce odor do estoraque afastará a serpente. Nisso, não seja como a serpente, sendo afastada com os doces perfumes da santidade. Corações carnais são apenas para coisas que deleitam os sentidos. Eles falarão sobre notícias ou dinheiro. Aqui eles estão em seu elemento, mas deixe um homem trazer consigo o doce perfume do discurso piedoso. Deixe-o falar de Cristo, de viver pela fé, e esse perfume espiritual os afastará. Oh, não fique nisso como a serpente. Como você pensa em viver com os santos no céu, se você não pode suportar a companhia deles aqui? Você odeia o doce sabor de seus ungüentos, o perfume flagrante,
o perfume fragrante de suas graças. 9. A serpente mal lança sua pele, mas ela a come novamente, como é observado no estélio um tipo de serpente. Nisso não seja como a serpente, para abandonar o pecado e depois retomá-lo. 2 Pedro 2,22 diz: um cão volta ao seu próprio vômito e uma porca, depois de se lavar, chafurda na lama. Assim era Demas e Juliano. Muitos, depois de se divorciarem do pecado, voltam a se casar com eles. É como se a febre de alguém o deixasse por um tempo e depois voltasse. O diabo parecia ter sido expulso, mas voltou pela segunda vez. E o fim desse homem é pior do que o começo. Lucas 11:26. Por quê? Porque seu pecado é maior. Ele peca consciente e voluntariamente, e sua condenação será maior. 10. As serpentes são grandes amantes do vinho. Plínio, que escreve a história natural, disse: se as serpentes vêm onde está o vinho, elas bebem insaciavelmente. Nisso não seja como a serpente. Embora a Escritura permita o uso de vinho, 1 Timóteo 5,23, ainda proíbe o excesso, Efésios 5,18, dizendo: não vos embriagueis com vinho em que há excesso. Não seja como a serpente nisto, sendo amantes do vinho. Porque este pecado da embriaguez é tão abundante nesta era, devo me estender sobre os males da embriaguez. Disse do velho mundo, as pessoas continuaram comendo e bebendo, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Lucas 17:27. Beber não é pecado, mas o significado é que eles beberam até a intemperança. Eles se perturbaram com a bebida e Deus permitiu que bebessem bastante. Não há pecado que desfigure mais a imagem de Deus do que a embriaguez. Disfarça uma pessoa e até a desarma. A embriaguez o faz ter a garganta de um peixe, a barriga de um porco e a cabeça de um burro. A embriaguez é a vergonha da natureza, o extintor da razão, o naufrágio da castidade e o assassinato da consciência. A embriaguez é prejudicial para o corpo. A taça mata mais que o canhão. A embriaguez enche os olhos de fogo, as pernas de água e transforma o corpo em hospital. Mas a maior dor é o que faz a alma. O excesso de vinho gera o verme da consciência. O bêbado raramente é recuperado pelo arrependimento, e o fundamento disso é em parte porque, por esse pecado, os sentidos são tão encantados, a razão é tão prejudicada e a luxúria é tão inflamada. Em parte é judicial, o bêbado sendo embriagado com este pecado. Deus diz dele como de Efraim, Oséias 4:17, Efraim está unido aos ídolos, deixe-o em paz. Este homem está preso às suas xícaras, deixe-o em paz. Deixe-o se afogar na bebida, até que se queime no fogo. Quantos ais Deus pronunciou contra este pecado? Isaías 28:1, ai dos bêbados de Efraim. Joel capítulo 1, versículo 5, uivai, bebedores de vinho. A embriaguez exclui uma pessoa do céu. 1 Coríntios 6:10, os bêbados não herdarão o reino de Deus. Um homem não pode ir cambaleando para o céu. O rei Salomão faz uma oração cheia de injúrias contra este pecado. Provérbios 23, versos 29 e 30. Quem tem ai? Quem tem tristeza? Quem tem contenda? Quem tem tagarelice? Quem tem hematomas desnecessários? Quem tem olhos vermelhos? Vinho. Quem tem contenda? Brigas de raça, de bebida excessiva. Quem está tagarelando? Quando alguém está bêbado, sua língua corre. Ele revelará todos os segredos de seu amigo. Quem tem olhos vermelhos? Os olhos vermelhos às vezes vêm do choro, mas muitas vezes da bebida. E qual é o resultado? Versículo 32. Por fim morde como a serpente venenosa, pica como a víbora. O vinho sorri na taça, mas arde na consciência. A embriaguez é um pecado contra todos os 10 mandamentos. Primeiro, a embriaguez rejeita o verdadeiro Deus. O vinho tira o coração de Deus. Segundo,
faz da barriga um Deus. Filipenses 3,19. Para este Deus, o bêbado oferece libações. Há uma violação do segundo mandamento. Terceiro, o bêbado em seus copos toma o nome de Deus em vão por seus juramentos. Quarto, o bêbado não faz diferença de dia. Ele raramente está sóbrio em um sábado. Nesse dia ele adora Baco. Quinto, o bêbado não honra nem seu pai natural, nem o magistrado, seu pai civil. Ele ficará bêbado, embora as leis da terra o proíbam. Sexto, o bêbado comete assassinato. Alexandre matou seu amigo Clitus quando estava bêbado, por quem teria dado metade de seu reino quando estivesse sóbrio. Sétimo, o vinho do bêbado prova a luxúria. Agostinho chama o vinho de inflamador da luxúria. Eu nunca acredito que um homem bêbado seja casto, disse Jerome. Oitavo, o bêbado é um ladrão. Ele gasta esse dinheiro em sua luxúria bêbada que deveria ter sido doada para fins de caridade. Então ele rouba os pobres. Nono, o bêbado é um caluniador. Ele não se importa, quando está no banco da cerveja, como difama e desmente os outros. Quando ele tomou suas xícaras cheias, ele agora está apto a fazer um juramento falso. Décimo, o bêbado peca contra o 10º mandamento, pois cobiça obter a propriedade de outro por evasão e extorsão, para que possa ser mais capaz de seguir seu comércio bêbado. Assim ele peca contra os 10 mandamentos. Se este pecado de embriaguez não for corrigido, peço a Deus que a espada não seja embriagada com o nosso sangue. Ele é um bêbado, disse Salomão, que se demora muito no vinho. Provérbios 23:30. Ele é um bêbado que bebe mais do que lhe faz bem. E isso, embora ele não esteja bêbado, ainda assim embriaga outro. Abacuque 2:15. Ai daquele que dá bebida aos seus vizinhos, derramando-a do odre até eles ficarem bêbados. Eu imploro a vocês, não sejam como a serpente, amantes do vinho. Esta, eu temo, é uma das razões pelas quais a palavra pregada faz tão pouco bem a muitos nessa cidade. Eles bebem sermões, eles fazem como o cervo caçado. Quando está ferido, corre para a água e bebe. Então, quando eles estão em um sermão e as flechas da reprovação ferem sua consciência, eles correm e bebem essas convicções. Eles embebem o sermão no vinho. O sino da taberna lhes faz mais mal do que o sino do sermão lhes faz bem. Assim você viu em quem não devemos ser como serpentes. Como devemos ser como a serpente? Devemos ser como a serpente em prudência e sabedoria. Sejam sábios como as serpentes. A serpente é uma criatura muito prudente. Portanto, o diabo se serviu da serpente para enganar nossos primeiros pais porque era uma criatura tão sutil. Gênesis 13:1. A serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo. Há uma sabedoria natural e sutileza em cada parte da serpente, e devemos nos esforçar para imitá-las e ser sábios como as serpentes. Primeiro, a serpente tem prudência e sutileza em seu olho. Ela tem uma nitidez de visão singular. Portanto, entre os gregos, o olho de uma serpente era um discurso proverbial para alguém de rápido entendimento. Nisso devemos ser como a serpente. Obtém o olho da serpente, ter uma visão rápida dos mistérios da religião cristã. O conhecimento é a beleza e o ornamento de um cristão. Provérbios 14, verso 18. Os prudentes são coroados com conhecimento. Obtém o olho da serpente, seja divinamente iluminado. Fé sem conhecimento é presunção. Zelo sem conhecimento é paixão cega. Provérbios 19, verso 2. Sem conhecimento o coração não é bom. Dizer que tem um bom coração, mas não tem conhecimento, é como se alguém dissesse que tem um bom olho quando não tem visão. Nisso seja como a serpente, de rápido entendimento. Segundo, a serpente tem prudência e sutileza em seus ouvidos. A serpente não será iludida com a voz do encantador, mas tapará seus ouvidos. Nisto, devemos ser sábios como as serpentes,
tapando nossos ouvidos para os falsos mestres que são sedutores do diabo. 1 Coríntios 4:7. Quem te faz diferente do outro? Alguém disse, eu me fiz diferente. Seja como a serpente, feche seus ouvidos a tal doutrina. Devemos fechar nossos ouvidos aos professores socinianos que destroem o fundamento de toda a religião e negam a divindade de Cristo. Isso o apóstolo chama de heresia condenável, 2 Pedro 2:1. Devemos fechar nossos ouvidos aos professores papistas que ensinam mérito, indulgências e transubstanciação, que ensinam que o Papa é o cabeça da Igreja. Cristo é chamado de a cabeça da Igreja, Efésios 5:23. O Papa ser cabeça é tornar a Igreja monstruosa, ter duas cabeças. Os professores papistas ensinam ao povo tolices e blasfêmias. Eles fazem as pessoas orar sem entender, obedecer sem razão e acreditar sem sentido. É uma religião condenável. Portanto, adorar a besta e beber o cálice da indignação de Deus estão juntos. Apocalipse 14:9. Ó, nisto seja prudente como as serpentes. Feche seus ouvidos ao encanto dos falsos mestres. Deus deu ao seu povo esta sabedoria para fechar os ouvidos aos hereges. João 10:5. Um estranho eles não seguirão, mas fugirão dele. Terceiro, a serpente tem o maior cuidado em defender sua cabeça. Um golpe ali é mortal. Portanto, nisto devemos ser sábios como as serpentes. Nosso principal cuidado deve ser defender nossa cabeça do erro. A praga na cabeça é pior. Princípios soltos geram práticas soltas. Se a cabeça está contaminada com opiniões errôneas, como que os crentes estão livres da lei moral, que não há ressurreição, que podemos fazer o mal para que o bem possa advir disso, a que pecado isso não levará? Ó, mantenha sua cabeça. O erro é uma gangrena espiritual, 2 Timóteo 2:17, que se espalha e se não for curada é mortal. As heresias destroem a doutrina da fé. Elas rasgam o manto da paz da igreja e comem o coração da religião. Os gnósticos, como observa Epifânio, não apenas perverteram as mentes de seus prosélitos, mas finalmente os levaram à imoralidade. O erro condena tanto quanto o vício. O vício é como matar com uma pistola, e erro matando com veneno. Ó, seja sábio como as serpentes, defenda sua cabeça. Seja sábio como as serpentes e inofensivo como as pombas. Nosso Salvador Cristo aqui nos recomenda a sabedoria da serpente e a inocência da pomba. Os eleitos são chamados de virgens sábias, Mateus 25:4. Virgens, aí está a pomba. Sábia, existe a serpente. Devemos ter inocência com nossa sabedoria, ou então nossa sabedoria é apenas astúcia. E devemos ter sabedoria com nossa inocência, ou então nossa inocência é apenas fraqueza. Devemos ter a inocência da pomba para não prejudicar os outros e devemos ter a sabedoria da serpente para que os outros não nos machuquem. Essa união da pomba e da serpente é difícil de encontrar, mas é possível. O exemplo mais famoso de sabedoria e inocência estava em nosso Salvador. Quando os judeus vieram a ele com uma pergunta enganosa, Marcos 12:14, é lícito dar tributo a César ou não? Cristo respondeu sabiamente, versículo 17, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não negue a César seu direito civil, nem a Deus seu culto religioso. Deixe sua lealdade ser misturada com piedade. Aqui ele mostrou a sabedoria da serpente. E você veria a inocência de Cristo. 1 Pedro 2:22, não houve engano na sua boca, o qual, quando injuriado, não injuriava mais. Ele abriu a boca para orar por seus inimigos, mas não para injuriá-los. Eis aqui a inocência da pomba. Segundo, os cristãos devem ser inofensivos. A segunda coisa de que devo falar é a pomba. Sede inofensivos como as pombas. A pomba é uma excelente criatura. Era tão aceitável que, na antiga lei,
Deus teria a pomba oferecida em sacrifício. O Espírito Santo, quando ele apareceu em uma forma visível, assumiu a semelhança de uma pomba. Mateus 3,16. Devemos ser como pombas em 3 aspectos. Primeiro, com respeito à mansidão. Segundo, em relação à inocência. Terceiro, em relação à pureza. Em relação à mansidão. A pomba é o emblema da mansidão. É sem fel. Devemos ser como pombas pela mansidão. Devemos evitar a raiva indisciplinada, que é uma loucura temporária. Devemos estar sem o fel da amargura e da vingança. Devemos ser de espírito brando, orando por nossos inimigos. O mesmo fez Estevão, Atos 7,60. Senhor, não lhes imputes este pecado. Essa mansidão de pomba é a melhor joia e ornamento que podemos usar. 1 Pedro 13,4. O ornamento de um espírito manso que é de grande valor aos olhos de Deus. A raiva desfigura, a mansidão adorna. Devemos ser como pombas pela inocência. A inocência da pomba se vê em 2 coisas: não enganar e não ferir. Para não enganar, assim como a pomba não tem fel, ela também não tem dolo. Não engana. Assim devemos ser como a pomba, sem fraude e astúcia. Uma santa simplicidade é louvável. Romanos 16:19. Eu gostaria que você fosse simples em relação ao mal. Ser um trapalhão no pecado, não ter a arte de enganar, é uma boa simplicidade, como Natanael, em cujo espírito não há dolo. João 1,47. Onde se encontra essa inocência de pomba? Vivemos em uma época em que há mais raposas do que pombas. As pessoas estão cheias de astúcia. Eles estudam nada além de engano, de modo que não se sabe como lidar com eles. Salmo 12, verso 2. Com o coração dobrado eles falam. Para não machucar. A pomba não tem chifres ou garras para machucar, apenas asas para se defender voando. Outras criaturas geralmente estão bem armadas. O leão tem sua pata, o javali sua presa, o carneiro seus chifres, mas a pomba é uma criatura muito inofensiva. Não tem nada com que ofender. Assim devemos ser como pombas para a inofensividade. Não devemos fazer mal aos outros, mas sim sofrer o mal a nós mesmos. Essa pomba era Samuel, 1 Samuel 12,3. De quem tomei o boi? Ou de quem tomei o jumento? Ou a quem defraudei? Ele não colocou as propriedades dos homens em suas mãos, nem se ergueu sobre as ruínas de outros. Quão raro é encontrar tais pombas. Certamente eles voaram para longe. Quantas aves de rapina existem? Miqueias 7,2. O povo piedoso desapareceu da terra. Não há ninguém reto entre o povo. Estes não são pombas, mas abutres. Devemos ser como pombas pela pureza. A pomba é o emblema da pureza. Ama o ar mais puro. Alimenta-se de grãos puros. O corvo se alimenta da carcaça, mas a pomba de alimento puro. Assim, sejamos como pombas pela santidade, purificando-nos de toda poluição, tanto da carne quanto do espírito, segundo aos Coríntios 7:1. A pomba de Cristo é pura. Cantares de Salomão 5:2. Minha pomba, minha imaculada. Mantenhamo-nos puros entre a escória. 1 Timóteo 5:22. Mantenha-se puro. É melhor ter um rasgo na carne do que um inferno na consciência. A pomba é uma criatura casta e pura. Sejamos pombas pela pureza. Veja aqui a natureza de um cristão piedoso. Ele é sábio e inocente. Ele tem tanto da serpente que não perde sua discrição, e tanto da pomba que não contamina sua consciência. O homem piedoso é visto por um olho carnal, como fraco e ingênuo, como tendo algo da pomba, mas nada da serpente. Acreditar em realidades invisíveis, escolher sofrimentos em vez de pecado, é considerado loucura. Mas o mundo está enganado em um crente. Ele tem os olhos na cabeça, ele sabe o que faz. Ele é tão prudente quanto santo. É sábio aquele que encontra a pérola de grande valor. Ele é sábio que provê para a eternidade. Ele é o homem mais sábio que tem inteligência para salvar sua alma.
Ele é sábio que o torna seu amigo. Quem será seu juiz? O homem piedoso age tanto como político quanto como divino. Reprovação. Ele reprova aqueles que têm muito da serpente, mas nada da pomba. Jeremias 4:22. Sábios para fazer o mal, mas para fazer o bem eles não têm conhecimento. Estes são como o diabo que retém sua sutileza, mas não sua inocência. Temos muitos nesta era, como a serpente para a astúcia. Os homens têm o capacete da sutileza, mas carecem da couraça da honestidade. Eles são sábios para planejar o pecado e forjar conspirações, para estudar a obediência em vez da consciência. O porto que visam é a preferência. A bússola pela qual eles navegam é a política. O piloto que os dirige é Satanás. Estes têm a astúcia da serpente. Eles são sábios para fazer o mal. Eles são como a serpente para o mal. Você sabe que as serpentes ardentes picaram Israel. Eles têm o ferrão da serpente. Eles têm um ferrão em suas línguas, ferindo o povo de Deus com calúnias e injúrias amargas. Essas serpentes pungentes eram Nero, Diocleciano e Juliano, e seu espírito ainda está vivo no mundo. Eles têm muito da serpente neles, mas nada da pomba. 2 Pedro 2:3. A condenação deles não dorme. Exortação. Para colocar em prática o conselho do nosso Salvador no texto, una a serpente e a pomba, sabedoria e santidade. Aqui está o nó. Esta é a grande dificuldade, unir esses dois juntos, a serpente e a pomba, prudência e inocência. Se você separar esses dois, estraga tudo. Como um cristão une esses dois, a serpente e a pomba, prudência e santidade? Isso eu responderei em 12 detalhes. Primeiro, ser sábio e inocente consiste nisso, ser sensível a uma ofensa, mas não vingá-la. Um cristão não é um estoico, nem ainda uma fúria. Ele é tão sábio que sabe quando uma ofensa é feita a ele, mas tão santo que sabe como passar por isso. Este é um excelente temperamento de alma. Quase disse angelical. Assim como o vento acalma o calor do ar, a graça acalma o calor da vingança. Moisés aqui mostrou uma mistura da serpente e da pomba. Miriam murmurou contra ele, Números 12:2. O Senhor realmente falou somente por Moisés? Ele é o único profeta a declarar a mente de Deus para nós. Moisés foi tão sábio a ponto de discernir seu orgulho e desprezo por ele, mas tão manso a ponto de enterrar o ferimento. Quando Deus a atingiu com lepra, ele orou por ela. Números 12:13. Cure-a agora, ó Deus, eu te imploro. E em sua oração, ela foi curada de sua lepra. Um cristão piedoso tem tanta sabedoria para discernir a malícia de seu inimigo, mas tanta graça para vencer sua própria malícia. Ele sabe que é a glória de um homem passar por uma transgressão. Provérbios 19:11. Embora um cristão tenha tanta prudência a ponto de se justificar, ainda assim ele tem tanta bondade a ponto de não se vingar. Eis aqui a serpente e a pomba unidas, sagacidade e inocência. Segundo, a mistura de sabedoria e inocência é vista nisso, ser humilde, mas não vil. A humildade faz parte da inocência da pomba. 1 Pedro 5:5, revesti-vos de humildade. Paulo, embora o principal dos apóstolos, chama a si mesmo de o menor dos santos. Uma alma graciosa tem pensamentos baixos sobre si mesma e se comporta humildemente em relação aos outros. Mas embora ele seja humilde, ele não é vil. Embora ele não resista atrevidamente a seus superiores, ele não os agradará pecaminosamente. Embora ele não faça ações tão orgulhosas a ponto de fazer seus inimigos odiá-lo, ainda assim ele não fará ações sórdidas a ponto de fazê-los desprezá-lo. Aqui está a serpente e a pomba unidas. Um cristão piedoso é tão humilde a ponto de obrigar os outros, mas não tão indigno a ponto de desobedecer a Deus. Paulo, tanto quanto pôde, com uma boa consciência, tornou-se tudo para todos para salvar alguns. 1 Coríntios 9, 20 e 22.
mas ele não quebraria um mandamento para gratificar qualquer pessoa. Quando a glória de Deus estava em jogo, quem foi mais resoluto do que Paulo? Gálatas 2:5. Os 3 filhos hebreus na fornalha ardente eram humildes. Eles deram ao rei seu título de honra, mas não eram sordidamente tímidos. Daniel 3:18. Fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Embora eles mostrassem reverência à pessoa do rei, ainda assim nenhuma reverência ao ídolo que ele havia criado. Um cristão piedoso não fará nada abaixo de si mesmo, nem jamais atenderá às concupiscências dos homens. Ele é humilde, aí mostra a inocência da pomba. Terceiro, a prudência da serpente e a inocência da pomba são vistas nisto: reprovar o pecado, mas amar a pessoa. Somos ordenados a reprovar. Levíticos 19:17. Não odeie seu irmão em seu coração. Repreenda seu próximo com franqueza, para que você não compartilhe de sua culpa. Não reprovar o pecado é aprová-lo, mas esta espada de reprovação é uma arma perigosa se não for bem manejada. Repreender e ainda assim amar é agir tanto como a serpente quanto a pomba. Como pode um cristão reprovar o pecado a ponto de mostrar amor à pessoa? Ao fazer uma temporada adequada para reprovar outra, isto é, quando sua raiva acabar. Por exemplo, quando Deus repreendeu Adão, ele veio a ele na viração do dia. Gênesis 13:8. Portanto, quando devemos repreender alguém, devemos procurá-los quando seus espíritos estiverem mais frios e aptos para receber uma repreensão. Repreender um homem quando ele está apaixonado é dar bebida forte em uma febre. Faz mais mal do que bem. Ao observar uma estação adequada, mostramos prudência e santidade. Revelamos tanto discrição quanto afeição. Reprovar o pecado para mostrar amor à pessoa é visto nisto, quando, embora lhe falemos claramente de seu pecado, ainda assim é em palavras suaves e não provocativas. 2 Timóteo 2:25, instruindo seus oponentes com gentileza. Pedro fala claramente aos judeus sobre o pecado deles na crucificação de Cristo, mas usa persuasivos e promessas do Evangelho para seduzi-los e incentivá-los a acreditar. Atos 2:23, ele você tomou e por mãos perversas crucificou. Versículo 38, arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, porque a promessa é para vós e para vossos filhos. A repreensão é uma pílula amarga e difícil de engolir, portanto devemos mergulhá-lo em açúcar. Use aquelas expressões doces e apaziguadoras para que os outros possam ver o amor vindo junto com a repreensão. Davi compara a reprovação ao óleo, Salmo 141, verso 5. O óleo supre as juntas quando elas estão duras e rígidas. Nossas repreensões, sendo misturadas com o óleo da compaixão, trabalham mais gentilmente e amolecem corações rígidos e obstinados. Reprovar o pecado, mas amar a pessoa, é quando o fim de nossa repreensão não é injuriá-lo, mas recuperá-lo. Enquanto vamos curar a consciência dos homens, devemos tomar cuidado para não ferir seus nomes. O cirurgião, ao abrir uma veia, mostra habilidade e amor. Habilidade em cortar uma artéria e amor em deixar sair o sangue ruim. Aqui está a mistura da serpente e da pomba. A sabedoria da serpente é vista em não repreender o pecador. A inocência da pomba é vista ao resgatá-lo do pecado. Quarto, prudência e santidade são vistas nisso: saber o que devemos fazer e fazer o que sabemos. Saber o que devemos fazer é a sabedoria da serpente. Fazer o que sabemos é a inocência da pomba. João 13:17. O conhecimento é uma joia que adorna aquele que a usa. É o enriquecimento e o brilho da mente. O conhecimento é o olho da alma para guiá-la no caminho certo. Mas esse conhecimento deve ser unido à prática sagrada. Separar a prática do conhecimento é separar a pomba da serpente.
Muitas cabeças iluminadas podem discursar fluentemente sobre assuntos religiosos, mas não vivem de acordo com seu conhecimento. Isso é ter bons olhos, mas ter os pés cortados. Eles sabem que não devem difamar nem defraudar, mas não praticam o que sabem. Aqui eles separam a pomba da serpente, a virtude do conhecimento. Quão vão é o conhecimento sem prática, como se alguém devesse conhecer um remédio soberano, mas não aplicá-lo. Satanás é um espírito conhecedor. Ele tem o suficiente da serpente. Mas o que faz dele um demônio é que lhe falta a pomba. Quinto, misturar a serpente e a pomba é manter dois ofícios funcionando. Compreender os assuntos mundanos é a sabedoria da serpente. No entanto, não negligenciar a alma é a inocência da pomba. Deus disse: 6 dias trabalharás. Êxodo 20, verso 9. A religião nunca concedeu patente à ociosidade. Há um cuidado legal a ser tido sobre as coisas seculares. Ter conhecimento da própria vocação é uma sabedoria louvável, mas, com essa sabedoria, junte-se à inocência da pomba, siga sua vocação para não negligenciar sua alma. A alma é uma coisa preciosa. Seria pedir aos anjos para dar metade do preço de uma alma. Nosso maior cuidado deve ser obter graça. Enquanto você coloca ouro em sua bolsa, não se esqueça de colocar óleo em sua vasilha. Comércio, além das Índias orientais, conduzir um comércio de santidade, pois ela é mais lucrativa do que a prata e sua receita é melhor do que o ouro. Ela é mais preciosa do que as joias. A alma é a parte angélica. A perda da alma nunca pode ser compensada. Deus deu ao homem 2 olhos. Se ele perde um, ele tem outro, mas ele tem apenas uma alma. Se ele perder isso, é irrecuperável. Nunca mais pode ser inventado. Una a serpente e a pomba, prudência e santidade. Use o mundo, mas ame sua alma. Comércio na terra, mas cuidado para não falhar em seu comércio para o céu. Quanto separam estes dois, a serpente e a pomba? Eles são sábios para o mundo, mas tolos para suas almas. Muitas vezes é visto que os homens destroem suas almas para construir uma propriedade mundana. Sexto, unir a serpente e a pomba, a prudência e a inocência, consiste nisto: saber aconselhar e seguir conselho. Ele tem a sabedoria da serpente que pode dar conselhos. Ele sabe como aconselhar o outro em casos difíceis e dizer uma palavra no devido tempo. Segundo Samuel 16, 23, cada palavra que Aitofel falou parecia tão sábia como se tivesse vindo diretamente da boca de Deus. Mas isso não basta para ter a sabedoria da serpente em poder aconselhar. Deve haver a inocência da pomba também ao manter o conselho. Se o segredo de um amigo nos for divulgado, a menos que seja prejudicial, não devemos revelá-lo. Um amigo é como a própria alma, Deuteronômio 13:6, e o que ele dá de seu coração deve ser guardado a 7 chaves, Provérbios 25, 9 e 10, não trai a confiança de outro homem. Revelar o segredo de um amigo, embora não seja traição, é traição. É muito anticristão. Uma palavra pode ser dita em segredo que, quando é anunciada, pode ocasionar brigas ou ações judiciais. Aquele que não consegue manter um assunto que lhe foi confiado é como um vaso que vaza ou um estômago doente que não consegue reter a comida, mas vomita novamente. Quem publica o segredo de seu amigo, publica sua própria vergonha. Sétimo, misturar esses dois, prudência e santidade, é conhecer os tempos de graça e melhorá-los. Conhecer as estações da graça é a sabedoria da serpente. É a sabedoria para o agricultor saber o momento adequado para a poda das árvores e para a semeadura. Da mesma forma, não é menos sábio conhecer as estações douradas da graça. Enquanto ouvimos o som alegre, enquanto temos horas de oração, enquanto o Espírito de Deus sopra em nossos corações, aqui está um vendaval para o céu. O dia da graça nem sempre durará. As sombras da noite parecem se estender.
Parece que o Evangelho está tendendo para um declínio. Seja sábio como as serpentes, saiba que tesouro é colocado em suas mãos. E com a serpente junte-se a pomba, isto é, para melhorar os tempos de graça. As pombas não apenas conhecem sua estação, mas também a melhoram. Elas voam para o clima mais quente na primavera. Aqui está a serpente e a pomba unidas, conhecendo e melhorando o dia da graça. Quando tiramos proveito das ordenanças, quando misturamos a palavra com a fé, quando uma ordenança estampa a santidade sobre nós, como o selo deixa sua marca na cera. Isso é para melhorar os períodos de graça. 8º, a serpente e a pomba, sabedoria e inocência, devem ser moderadas, mas zelosas. A moderação é boa em alguns casos. Filipenses 4:5, seja a vossa moderação conhecida de todos. A moderação é boa em caso de raiva. Quando as paixões estão em alta, a moderação senta-se como rainha e governanta na alma. Acalma o calor da paixão. A moderação é o freio da raiva. A moderação é boa em caso de ações judiciais. Se houver uma disputa na lei entre nós e outros, não devemos levar a lei ao extremo, mas usar a equidade e a brandura cristãs. Não, pelo bem da paz, prefiro abrir mão de alguns de nossos direitos do que oprimir outros. Isso honra muito o Evangelho. A moderação é boa nas coisas indiferentes. Moderação e tolerância cristã nas coisas indiferentes tenderia muito para a paz e a unidade da Igreja. Toda esta moderação é louvável e mostra a sabedoria da serpente. Mas lembre-se de unir a pomba à serpente. Nós devemos assim exercer moderação, como ainda para nutrir o zelo. Paulo em algumas coisas era moderado. Atos 15:25. Ele foi sensível em colocar um jugo sobre as consciências dos discípulos, mas ele teve zelo com sua moderação. Quando ele viu a idolatria deles em Atenas, o fogo do seu zelo irrompeu. Atos 17:16. Ele ficou muito angustiado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Apocalipse 13:15. Gostaria que você fosse frio ou quente, tudo menos morno. Isso é para mostrar prudência e santidade quando somos moderados, mas zelosos. 9. Unir serpente e pomba consiste nisto, quando defendemos a verdade com argumentos e a adornamos com a vida. Defender a verdade é a sabedoria da serpente. Um cristão inteligente pode convencer contradizentes. Essa sabedoria da serpente era eminente em Estevão. Atos 6, versos 9 e 10. Nenhum deles podia resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Lemos sobre John Fright, mártir, sendo contestado por 3 papistas. Ele, como outro Hércules, lutando com todos os 3 ao mesmo tempo, por sua sabedoria os convenceu tanto que um deles abandonou o papado e se tornou um cristão zeloso. Aqui está a sabedoria da serpente. Não apenas amar aqueles que professam a verdade, mas silenciar aqueles que se opõem a ela. Mas com essa sabedoria da serpente deve-se juntar a inocência da pomba. Juntamente com a defesa da verdade por meio de argumentos, deve-se adorná-la com a vida. Tito 2:10, para que adornem a doutrina de Deus, nosso Salvador. Há alguns que podem disputar a verdade, mas desonrá-la por sua vida ruim. Isso é agir tanto como a serpente quanto a pomba, quando não apenas imploramos pela verdade, mas andamos na verdade, como Nazian Zen, de quem foi dito que ele tinha trovões em sua doutrina e relâmpagos em sua vida. 10. A união da serpente e da pomba deve ser séria na religião, mas alegre. A seriedade coloca o coração em uma moldura sagrada, ela o fixa em Deus. A seriedade é para a alma como o lastro do navio, evita que a alma seja derrubada pela vaidade. O coração é sempre melhor quando é sério, mas essa seriedade na religião deve ser misturada com alegria. A alegria conduz à saúde. Provérbios 17:22. Honra a religião. Proclama ao mundo que servimos a um bom mestre. A alegria é amiga da graça.
põe o coração em sintonia para louvar a Deus. Salmo 71, verso 21. Cristãos tristes, como os espiões, trazem um relatório maligno sobre a boa terra. Outros suspeitam que haja algo desagradável na religião quando aqueles que a professam penduram suas harpas nos salgueiros e caminham tão desanimados. Seja sério, mas alegre. Filipenses 4:4. 11. A união da serpente e da pomba, sabedoria e santidade, consiste nisto: quando nos deitamos, como nos deitamos. É um dever sustentar nossa família. 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua família imediata, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Ajuntar para nossa família é a sabedoria da serpente, mas devemos nos preparar para os pobres também. Aqui está a mistura da pomba. 1 Timóteo 6:17 e 18. Manda aos ricos do mundo que façam o bem, que se enriqueçam em boas obras. O pobre é, por assim dizer, um altar. Se trouxermos nossas esmolas e as deitarmos, com tais sacrifícios Deus ficará satisfeito. A fé, embora às vezes tenha uma mão trêmula, não deve ter uma mão murcha, mas deve se estender para obras de misericórdia. Lá não há nada perdido pela caridade. Provérbios 11:25. A alma generosa engordará. Salmo 41, verso 1. Ó, as alegrias daqueles que são gentis com os pobres. O Senhor os resgata em tempos de angústia. Enquanto os homens se lembram de sua família, que não se esquecem dos pobres, eles mostram prudência e piedade, unem a serpente e a pomba. 12. A sabedoria da serpente e a inocência da pomba são vistas nisto, para evitar o perigo, para não cometer pecado, para preservar nossa liberdade, mas manter nossa integridade. Há um perigo pecaminoso de escapar, ou seja, quando somos chamados a sofrer pela verdade e a recusamos. E há um perigo de fuga sem pecado. Por exemplo, quando não nos entregamos às mãos do inimigo por imprudência, nem traímos a verdade por covardia. Temos um padrão disso em nosso Salvador. Ele evitou seus inimigos em um lugar para que pudesse pregar o Evangelho em outro lugar. Lucas 4, 29 e 30. Levaram-no até o cume do monte para o lançarem precipitadamente, mas, passando pelo meio deles, retirou-se. Havia a sabedoria de Cristo em não trair a si mesmo a seu inimigo. Assim, da forma mais breve e clara que pude, mostrei a vocês como devemos unir esses dois, a serpente e a pomba, prudência e santidade. Por falta de unir esses dois, a verdadeira religião sofre muito no mundo cristão. O que Cristo uniu, ninguém separe. Observe esses dois, prudência e santidade. Aqui está o olho da serpente na cabeça da pomba. Quando estes dois, sabedoria e inocência, aparecem juntos, eles são uma prévia de muito bem e felicidade que acontecerá ao cristão. Amém. Deus abençoe a todos.